Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Meu pai nasceu em 1904, saiu lá do Rio Grande do Sul de carreta, veio para a Argentina, Paraguai, entrou por Ponta Porã, foi chegar em Ponta Porã em 1909. Aí 10 ou 11 eles mudaram para Dourados. Aí o pai foi criado aqui. O gaúcho normalmente é desbravador, né? Tem gaúcho no Brasil inteiro, até na Europa. Eu já fui lá, tinha uma churrascaria gaúcha. Então, o gaúcho, ele, até hoje, por exemplo, você vê Dourados, tem quantidade de gaúcho. Você vai em Campo Grande, todos os municípios vai subindo, até lá no Nortão, os gaúchos estão. Então, eles foram realmente um espírito aventureiro. O distrito foi criado, foi instalado aqui em Dourados, eu tenho até o livro aqui, no dia 24 de fevereiro de 1915. Eu tenho o livro que foi aberto exclusivamente para marcar a parte histórica de Dourados. Essa é a ata, que é do distrito de Paz, que dá quando foi criado o distrito de Paz, que era município de Ponta Porã, e era uma área que ia do Ronda, que está aqui perto de Ponta Porã, ali para baixo, um pouquinho do Cabeceiro do Apo, até o Rio Paraná. A posse do primeiro prefeito, que ocorreu no dia 22 de janeiro de 1936. Aí lá até tem um erro ali que eles colocaram a data do Diário Oficial lá que publicou, colocaram dia 23 de dezembro, porque é o decreto número 30, é a data da publicação, cujo Diário Oficial, que chamava Gazeta Oficial, eu consegui uma cópia em Cuiabá. Dourados era todas as ruas, que não tinha carro, não tinha coisa, era toda gramado. E o papai ficou ali, naquele quarteirão na Firmino Vieira de Matos, hoje, aquela esquina, ali ele tinha 50%, e foi a área que ele ficou para ele no município de Dourados, onde ele teve a farmácia, primeiro a sorveteria, e depois ele foi lá para o SPI, trabalhou lá, aí voltou, aí em 1948 ele comprou a farmácia Sassantos, que era do Milton Sassantos, o farmacêutico que tinha aqui, naquele mesmo lugar onde tem o prédio ali, que era uma casa de madeira, que pertencia ao pai do sultão Raslan, Salomão Raslan. Então daí o papai comprou lá o terreno, construiu aquele prédio e continuou com a farmácia muitos anos ali. Só não fiquei com ela porque como com o cartório a gente manipulava, eu também fazia manipulação, sabia, aprendi com o papai. A gente, para mim ficar tomando conta do cartório, isso já em 64, ficar tomando conta do cartório e da farmácia, logo foi criada a Polícia Federal e a fiscalização sobre manipulação era séria, a gente tinha que fazer relatório e tudo, então eu podia ter parado e ficado só com medicamento, só com produto industrializado. Mas aí tem aquela vontade de querer fazer a farmácia continuar do jeito que era, então eu desisti da farmácia também. Primeiro ele foi candidato naquele tempo o juiz de paz era eleito. Ele foi candidato a juiz de paz, eleito por 2 vezes. Uma vez até ele perdeu a eleição porque
Foram lá, os caras foram lá, chegaram e falaram, o Gaúcho, eu não achei para esse lado, ninguém sabia que o nome dele era Arnulfo. na cédula estava Arnulfo Filamante, que a cédula era um papelzinho que você pegava, dobrava e punha na urna. Então era. Ele não foi eleito porque ninguém achava o nome dele de Gaúcho. E todo mundo achava que o nome dele era Gaúcho. Meu pai, minha mãe tinha o apelido de Naquim, e os dois praticamente não eram conhecidos pelos nomes. Acho que até se chamasse ele de Arnulfo, ele demorava para saber que era ele. Aí depois ele foi 2 vezes eleito vereador, quando vereador não tinha salário. Aí teve um vereador, que eu não lembro quem era, queria lotear a praça em frente ao Hospital Evangélico, que hoje chama Antônio Alves Duarte, mas o nome que ele pôs lá, que foi ele que pôs lá de Mário Correia, em homenagem a ser o cara que criou o município Dourado, o distrito Dourado, o município Dourado. Aí ele queria lotear, se não me falha a memória, para reconstruir o clube social quando ele caiu. Aí foi também quando fizeram o buraco 86, já ficou chamado assim, aquela quadra que é onde tem hoje o Extra. Aquela quadra ali é a única que tem 80 metros, ela não tem 100 metros. Ela tem 80 metros na Marcelino Pires por 100. E as ruas dali para lá eram todas largas que nem dela para cá. Mas daí para fazer uma coisa para o clube social também, não deu certo no Mário Correia, foi fizeram lá. Então foram tirando lá da Coronel Ponciano, que era a última rua, né? Para cá eles foram tirando 20 metros, então são 8 quadras, você pode contar. 8 quadras, da 8 quadras deu 80 metros. Depois tirando 10 cada um, né? Deu 80 metros. Foi aonde foi feito aquele lá que era para o clube social. Aí o clube social entrou em pânico lá, acabou, né? E também o clube social foi um grupo formado de 5 pessoas, que era Valmor Borges, Emílio Rosa, Dona Glorinha, mãe do Renê. O papai foram os 5 que fizeram aquilo lá e construíram o clube social. Aí depois a construção ficou lá, caiu o telhado lá, por sorte não tinha nenhuma festa, nada, não tinha ninguém dentro do clube, não foi um acidente, senão teria sido uma tragédia. Aí o clube social ficou assim, aquilo foi a leilão, e o Dr. Lourenço remontou e depois vendeu. Comecei estudando lá no primeiro ano primário com 11 anos, que lá em Lima não tinha escola, não tinha nada, era sertão lá no Pantanal. Aí vim para cá, eu estudei na Missão Kaiowá com a Dona Lloyd Bonfim, com uma professora que era esposa do Reverendo Orlando. Então a minha infância lá de estudo, eu comecei com 11 anos. Aí eu fugia de casa para jogar futebol, para eu chegar em casa apanhar, porque jogar futebol era coisa ruim na época, era moleque vagabundo. Então, apanhei muito por causa de ir jogar futebol. Aqui, quando eu mudei para Dourado, eu já tinha. Aí eu fiz no Erasmo Braga, eu vinha lá da missão para cá estudar, fiz no Erasmo Braga os primeiros anos. Aí, para fazer o ginásio, o Dourado não tinha ginásio. Aí meu pai ajudou lá, eu já tinha ido na frente lá, em Paraguaçu Paulista, no internato. Então, aí eu fui para Paraguaçu Paulista já com 15 anos de idade, para fazer a admissão para entrar no ginásio. Aí fiquei 5 anos interno lá, vinha para cá só nas férias. E lá era jogando, apanhando para jogar bola. Com 15 anos eu peguei, jogava nos times titulares de Dourado. Naquele tempo os times eram bem melhores do que os de hoje. Tinha jogadores bons até da seleção paraguaia, tinha jogador que jogava com a gente aqui.
Então, minha infância praticamente ela foi mais fora de Dourados, que eu morava lá em Lalio, eu com 4, 5 anos, foi quando eu saí daqui de Dourados, época da guerra, tudo, então começamos para lá. Pega o dia que terminou a guerra, o papai tinha uma papa amarela, aquela espingarda, e deu uma salva de tiro para cima lá, no dia que terminou a guerra. Que a gente só escutava, ficava sabendo das notícias pelo repórter, só ligava o rádio no meio, porque a pilha era grande, o rádio não podia ser pequeno, mas a pilha era grande, e só tinha o rádio mais para escutar notícias. Passava, ficava 1 mês, 2 meses dando aula, então fazia só ensinava a ler e escrever e não tinha continuidade. Minha mãe mesmo estudou só 4 meses. E também com um professor que vinha, era itinerante. Ele parava numa cidade, fazia lá, dava aula, depois mudava para outra. Então não tinha escola, falar que tinha uma escola aqui em Dourados. A primeira escola ela foi fundada no dia 2 de fevereiro de 1915. Aí tem uma casa lá, fizeram a escola e foi na casa do senhor chamado Baltazar, que era onde o Distrito Parque lá que foi reunido. E uma coisa interessante que tinha na década de 30, até 50, 40, assim, o cartório, Dourados não era comarca, Dourados virou comarca em 1948. Então, precisava fazer um casamento, registrar uma coisa, né? O juiz de paz que estava em exercício fazia um requerimento, ele nomeava o cartorário ad hoc para fazer aquele ato. Então você pega esse livro aqui, posso abrir em qualquer lugar aqui. Por exemplo, aqui nós estamos em 1931. Quer dizer, eu abri aí assim, 1931. Então é nomeado, termo de compromisso. Nomeavam uma pessoa, ele mesmo lavrava, quando era nomeado, lavrava o termo de compromisso, assumia, o juiz de paz dava posse e ele praticava o ato. Meu pai foi também nomeado oficial de justiça nessa época, ad hoc, né? Precisava intimar uma pessoa, então vem cá, você vai... Naquele tempo, quando se a pessoa tivesse relação sexual com uma moça, uma coisa assim, e fosse descoberto, ele era obrigado a casar. Não, que nem tinha brincadeira que falava assim, sim senhor, seu delegado. Então ele, em 1967, 68, mais ou menos, lá que eu estava no cartório. Aí ele pegou, o pai foi lá, acertaram, fizeram o casamento, fizeram a festa, tudo bem, pôs externo, tudo, foi lá, deu o nome para casar, fez o processo, correu normal. Aí no dia do casamento ele chegou, casou, terminou tudo assim. Aí tá todo mundo dando parabéns, que ele estava assim. Ele já tinha uma caminhonete na época, ele era bem de vida, não vou falar o nome porque... Aí ele chegou e pegou a certidão de casamento, que eu comecei a entregar a certidão de casamento no ato primeiro, né? Ele primeiro vinha pegar depois, antes de eu assumir, depois que eu assumi, não, entregava na hora. Aí eu estava no casamento assim, eu estava assim, olhando a festa da turma, né? Aí ele chegou assim, pegou a certidão de casamento, do casamento, pegou e passou para o sogro dele, falou, tá aqui a certidão de casamento, eu queria que eu casasse, né? Tá casado, tá? Até logo. Foi feliz, virou as costas, entrou na caminhonete e foi embora. Ficou todo mundo feito bobo no cartório, a noiva tudo lá, vestido de noivo. Então é uma particularidade assim. E a outra foi uma vez que casou 2 meninas gêmeas, 2 moças gêmeas, casaram no mesmo dia. Aí, claro, o casamento vinha todo mundo a cavalo, ia amarrar os cavalos na frente do cartório, né? Quando é essa turma de fazenda, que tem questão assim.
Aí os dois noivos sentou um na porta, outro do cartório, assim, um do lado e do outro, assim. E a turma saía na rua, chegava e comprava um presente, trazia, foi ficando aquele monte de presentes em roda dos noivos, da Eulália Pires até a Coronel Ponciano. Então, esse asfalto você pode olhar, ele não estraga. Ele é um asfalto, os buracos que tem aqui, assim, a maioria é feito por causa da rede de energia, rede de telefone e rede de água, que cortaram o asfalto. Senão, o asfalto, você não vê buraco, falar que na Marcelino Pires tem buraco. Mas também foi mais ou menos 1 metro de buraco, foi posto pedra, cascalho. E uma coisa interessante que o engenheiro que tocou essa obra que está assim, é o Edson de Freitas, que no fim virou a NOSD, que NOSD é Edson de trás para diante. Então ele foi o engenheiro que fez esse asfalto, que até hoje você falar para mim que tem. O único lugar que estragou foi em frente à Câmara de Vereadores, que ali era um brejo e que aí cedeu. Então ele pegou o apelido de Dr. Arame, porque ele tinha um arame de cobre, que ele andava com ele embaixo do paletó, ele sempre andava de paletó, embaixo do paletó, então ele pegava aquele arame, passava em você assim, dizia que você tinha problema de lá, era um curandeiro. E esse curandeiro, ele assim, ficou oficial de justiça, depois que ele virou comarca, quer dizer, então ele atuou até 1960 e pouco, até quando eu tinha cartório, quando eu comecei com cartório, ele era oficial, não sei se avaliador ou coisa assim, que ele trabalhava no Poder Judiciário. E com aquele arame, ele chegava de você assim, para o arame e falava, teu fígado está assim, teu estômago, você tem isso, tem aquilo. E tinha também a mania de falar que achar poço. Com aquele arame, dizer onde é que tinha que furar o poço, que achava água. O primeiro juiz de Dourados foi o Raul Bezerra. Aí depois lá, a gente do Poder Judiciário até 1970, mais ou menos, nós éramos bem os cartorários, os juízes, promotores, todos conhecidos, todos unidos. A gente fazia jantar junto, tudo, fazia festa, fazia tudo lá de dia do advogado, que troço. Aí foi que o Dourado foi crescendo, foi aumentando o número de juízes, hoje a gente não sabe nem quem são os juízes dourados. Meu pai teve 10 irmãs. A mãe da Geni Milan teve 14 filhos. A Romilda, que morava ali, numa chácara aqui perto da Laranja Doce ali, teve 18. Então você chega assim, todo mundo acha que eu sou Milan. Lá por causa da Geni, que você fala que é prima irmã, acha não tem nada que ver, porque essa era o nome do marido. E como eu faço uma brincadeira que mulher não transmite nome, acabou o nome Fioravante. Porque ficou só eu, o Neil e o papai, depois não pode dizer mais ninguém. Agora eu tenho 2 filhos homens, um só tem um filho, o Neil só teve um filho, aí as minhas 2 irmãs têm, mas já acabou também o nome Fioravante. Então, o Fioravante, a família é grande, você pega tudo quanto é Duarte, tudo quanto é Ferreira, tudo que é assim, são parentes. A gente fazia muita serenata. Quer dizer, então a gente lá chegava nas casas, a casa abria, tocava assim, outros tocavam a gente, brabicia, ficava bravo, porque não era hora de estar atrapalhando o sono. Então teve várias, assim, então, praticamente quase toda noite a gente saía fazer serenata, para as namoradas, para as amigas, e as famílias recebiam a gente fazia até quase, chegava lá, servia comida, fazia comida pra gente. Papai era o DN, o Amaral era PSD, o Totó, a família do Totó era PTB. Então, só que tem uma coisa, a política estava lá no dia da eleição, que trouxe, eles estavam tudo ali naquele corredor ali onde eu tenho ali na Marcelino Pires, na praça. Essa turma toda reunia lá, seu Juca de Matos, que era PSD roxo, ele assim, vinha tomar chimarrão ali, era tudo, quer dizer, a conversa não se falava quase da política.
Inclusive o papai, como juiz de paz, quando o juiz de direito saía da comarca, aí já era 1950, né? Ele exercia o cargo de juiz de direito, assinava mandado de prisão, inventário, dar sentença, tudo. E, normalmente, esses juízes de paz tinham um assessor lá, que o advogado, lá que entendia mais para poder votar. É que nem eu falo, eu fiquei maior tempo da minha juventude fora de Dourados, porque, graças a Deus, meu pai tem a condição de fazer para a gente estudar fora. Então, todos lá, a Leila, a Lídia, o Neil, todos estudando fora. Quer dizer, o Neil, a Lídia e eu chegamos a estudar em Paraguaçu Paulista. A Leila estudou no internato lá em Campo Grande, no Imaculada Conceição. Então a gente sempre tem que sair para estudar, tem que sair para fora. Quer dizer, a Leila, por exemplo, foi colega e contemporânea da Dílis no internato em Campo Grande. Tinha festa de casamento que eu andava em fazenda, às vezes demorava uma semana de festa. O interessante é que nas fazendas não tinha banheiro, né? Era na moita. As festas eram normalmente regadas cerveja vinha em saco, né? Tinha gelo, era por dentro d'água para ficar fresquinha e a gente achava que estava boa. Dourados começou meio morno assim, no começo, porque era a turma falava assim que para ter uma propriedade, coisa, era da sombra da mata para o aberto, né? Assim, as matas ninguém queria, não tinha valor. Eu, por exemplo, cheguei a fazer contrato de compra e venda a R$50 o hectare. Dourados hoje a gente saía na rua até 1980, mais ou menos. A gente saía na rua e conhecia quase todo mundo. Hoje, se você para achar um conhecido, é difícil. A gente se encontra pouco. Não é mais aquela união que tinha assim, as famílias sempre se reuniam, tudo assim. Tinha uma festa lá, independente de política, todo mundo era convidado. Hoje não tem mais disso, fica cada um para si, Deus para todos. E está completamente, como o Brasil inteiro, jogado às traças, né, na relação social, para ver assim uma união, dizer assim, uma família unida a outra, não tem mais. Eu, por exemplo, tenho minha turminha assim de fim de tarde, que estou assim, eu já estou na quarta ou quinta, assim que os outros, uns já morreram, os outros pararam. Eu, botequeiro, acho que sou eu, né? Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.